1, 2, 3 esportes no ar novamente, trazendo personalidades do esporte. E hoje é um assunto muito bacana, uma coisa que todas as modalidades esportivas a gente discute, questão de arbitragem, né? E eu estou tendo a grata satisfação, um enorme o prazer de estar recebendo o Paulo Henrique Volkoff. Difícil falar. Difícil. O Paulinho é árbitro do quadro nacional, é aspirante de FIFA já ou não? Bom, ele vai contar para nós a história dele. Né? Então, Paulinho foi goleiro da UCDB, jogou comigo lá quando eu era coordenador da Universidade Católica, né? Então, ele era um moleque ainda, né? Então, eu acompanhei todo o desenvolvimento, Paulinho, e eu fico muito feliz de estar vendo, né, o teu sucesso aí, agora como árbitro, né? Olá. Bom dia a todos e satisfação é minha estar aqui, Pelé. E dizer que desde aquela época a gente se conhece, né? O então goleiro, Paulinho, goleiro. Época, defendi aí ao CDB aí por 4 anos, né? Fui bolsista, o Pelé é uma pessoa que me ajudou bastante. E fui bolsista por 4 anos. E naquele período ali da faculdade eu precisava de horas de estágio, né? Para apresentar na faculdade, enfim. Para complementação do curso, né? Complementação de horas ali. E surgiu a oportunidade de fazer o curso de árbitro. A princípio eu não tinha a intenção de ser árbitro de futebol, fui mais mesmo pelas horas, pela carga horária. E iniciei o curso, fiz o curso, apresentei na faculdade que eu precisava. E o pessoal sempre viu em mim, né, pelo potencial, pela característica física, né, por ter jogado futebol, por conhecer um pouco das regras do jogo. E aí me convidaram para fazer parte aí do quadro da federação. Naquele momento ainda eu jogava, então fui assim, não com a certeza de ser árbitro. Foi meio a meio. Meio a meio. E aí depois de uns 2 anos que eu fiz o curso de árbitro, que foi no ano de 2005, 2007, ali eu resolvi mesmo investir na carreira de árbitro. E graças a Deus foi acho que uma das melhores escolhas da minha vida, porque... Você apaixonou pelo negócio. Me apaixonei pela arbitragem, me deu um retorno muito grande em questão de conhecer outros estados, enfim, conhecimento cultural. A parte financeira também ajuda, né? E, assim, fiz grandes jogos, né? Atuei em grandes jogos e assim, sou muito feliz por ser árbitro de futebol. Vamos falar da sua carreira de atleta primeiro, né? Lá no CDB, nós tivemos são 4 anos que você ficou lá na universidade, né? Jogando, até mais, ficou mais depois, né? Depois se formou, você continuou jogando. Sim. E aí, dentro desse contexto ali do futsal, né? Você obteve vários títulos, né? Eu sei porque eu acompanhei, né? Me conta aí, a emoção, como que era a sua vida de atleta primeiro, né? Na realidade eu comecei a jogar muito cedo, né? E seu sonho era ser jogador, na verdade? Sim, na realidade, acho que aqueles que jogam futebol têm esse sonho. 99% quer ser jogador. De ser jogador de futebol. A gente sabe que a peneira é muito fina, né? Uhum. Mas eu comecei jogando com 5 anos ali, futsal, depois fui pro campo, fiz vários testes no futebol de campo, né? Sempre como goleiro, Paulo? Sempre como goleiro. Fui goleiro melhor do estado no campo, né? Na categoria sub-15, acho que eu ganhei uma vez. No futsal eu ganhei melhor goleiro no sub-20, já pelo CDB. Ganhei melhor goleiro do estado também, já no adulto. Uma final que a gente perdeu para Uniderp, ainda me lembro muito bem. E aí, num período aí que eu tentei ser jogador de futebol, fiz testes em alguns clubes do Brasil. Alguns fui aprovado, mas depois passava algum tempo e não dava certo. E aí, quando chegou aquela fase de decidir se eu continuaria jogando o funil futebol, foi apertando. Foi apertando. E aí, quando chegou ali 17 anos, que eu tinha a oportunidade de iniciar o curso de Educação Física com bolsa de estudo e continuar jogando, arriscando por aí, arriscando, né?
a ser profissional, A sua opção foi? optei, conversei com a minha família e aí a gente também decidiu em conjunto dar sequência aí no futsal, fazendo a faculdade. E acho que a maior coisa, como jogador de futebol, você dizer assim, jogador de futebol, o que eu mais conquistei foi a questão da faculdade, né? Curso de educação física, te deu um embasamento. Física, que me deu um embasamento muito grande. O Pelé tinha as competições dele lá e colocava a gente para trabalhar. Ali foi o início, assim, de onde eu comecei a arbitrar os jogos. Tinha vários interclasses que o Pelé às vezes era solicitado na universidade, e aí eu e o Rodrigo, que era meu amigão, André, enfim, a gente ia arbitrar esses jogos, Felipe, Arthur, enfim. Então essa turma toda ia arbitrar esses jogos, e ali foi o pontapé inicial. Depois, claro, que passado esse tempo da faculdade, aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais sério, né? Daí você começa a apitar jogos realmente que valem, né? A gente inicia dentro da federação ali pela categoria de base, né? É igual o jogador de futebol. Eu procuro dizer que o jogador e o árbitro é parecido a carreira, por quê? Porque até pelas oportunidades de chegar lá em cima, né? Exato. Até a gente começa apitando jogos amadores pelo sindicato dos árbitros. Depois, primeiro tem que ralar, né, Paulinho? Rala. Nos campão de terra aí. A gente pega muita bucha por aí. Né? Mas deixa eu fazer um parênteses. Você falou uma coisa muito importante aqui, que eu acho que as pessoas têm que entender, né? Todo o contexto, né? Você enquanto acadêmico, eu enquanto professor, né? A gente comentava muito, conversava. Então a expectativa do acadêmico é sempre sair da faculdade, já acha que já está formado, que vai ganhar um monte, né? E tá tudo certo, não é. Mas uma coisa que você falou, e que eu sempre considerei importante às vezes, e você deve ter ouvido muito isso, né? Na época de faculdade lá, né? Que eu não vou ficar trabalhando, não sei o quê, né? Nessas Olimpíadas, nessas coisas lá. Então, assim, eu sempre via e vejo, né? Que enquanto acadêmico, a atividade prática é fundamental. E, inclusive, pelo que você falou, o seu exemplo é o exemplo de outros também, que já tive outras situações assim de falarem para mim, né? De falar que, através disso aí, daquelas experiências que você teve, você seguiu como árbitro. O Arthur, eu já coordenador de uma escola particular. Então, assim, todos aqueles que trabalharam comigo, né? Trabalharam entre aspas, né? Que desenvolveram atividades paralelas à universidade, por exemplo, atividades práticas, foi um estopim para que eles descobrissem algo de característica, assim, cada um dentro, se foi para árbitro, outro foi para coordenador, outro foi para... Então, assim, dentro do contexto que a gente fazia lá, então, deu certo. Então, eu falo assim, eu fico super satisfeito quando eu ouço depoimentos seu, de outras pessoas, né? Que eles saíram dali preparados para poder ser um bom profissional. Então, essa preparação é muito importante, assim, e faz parte, né? Eu falo assim, eu sou um educador. Então, como educador, você leva pancada quanto é lado, porque você vai fazer aquilo que você acha correto, né? Mostrando que é aquilo que você vai ver no futuro. Que no momento, vocês ficaram sempre injuriados. Pô, tem que estar domingo à tarde, domingo de manhã, final de semana, então... Mas você vê, foi uma coisa boa para você, como foi boa para outros também. E isso faz com que, assim, a gente é um exemplo que se dá para os acadêmicos de hoje, os estudantes, né, que estão aí, para eles entenderem isso, né, Paulinho? É muito importante essa participação extra classe, né? Na realidade, enquanto acadêmico, quando a gente é acadêmico, a gente não acredita muito, né? Mas depois que passa com a maturidade, a gente vê que a importância de você fazer tudo o que é possível dentro daquele período que você está na faculdade vai ser válido lá na frente. Exato. Né? Porque às vezes eles focam assim, quanto eu vou ganhar para fazer isso. Esse ganho que você tem na prática, nessa experiência que você tem, não tem preço, Paulo. Exato. E assim, às vezes você acha que você vai ser uma coisa, você é personal. Isso. E aí acaba que um curso que você fez lá atrás, uma experiência que você teve, vai te render muito mais que o personal. Vai mudar, né? Vai mudar seu foco, a sua ideia. Então, por isso que é importante. O Pelé falava muito isso, né? Não só o Pelé, os outros professores também, para a gente ter o máximo de experiência possível dentro da faculdade. Porque lá na frente isso fazia diferença. E para mim fez. Porque eu não esperava que eu ia seguir a carreira de árbitro. Hoje,
Já fiz jogos da Série A, Série B, Série C, Série D, final de campeonato estadual, final de campeonato brasileiro sub-23. E assim, já fui para os Jogos Mundiais Militares, que foi na China. Tive uma experiência incrível pelo Exército Brasileiro, mas tudo em decorrência da arbitragem. Então, vale muito a pena fazer curso de árbitro, seja de natação, de ginástica. Tudo Paulinho, que puder englobar é interessante fazer. você sabe que eu fiz o curso de árbitro? Não, eu fiz curso de árbitro lá atrás, eu jogava no Operário. E aí eu tive, assim, você está falando, me veio à mente, né? Que eu fiz um curso de arbitragem. Na época era o Lorival Ribeiro da Paixão, aquele pessoal antigo. O Getúlio, Antônio Flávio. Então, se você conversar com esses, você vai conversar mais. Mas com o Getúlio você pode conversar, ele vai lembrar que a partir daquele momento que eu fiz o curso de arbitragem, eu passei esse respeito. E naquela época eu tinha acabado de jogar futebol e eu era técnico. Sim. E eu, como técnico, eu fiz o curso de arbitragem. Então, quando eu ia para jogo, os árbitros tudo me respeitavam, porque sabia que eu sabia a regra, eu estudei junto com eles. Então, eu não fiz a parte prática, porque não me interessava, porque eu estava como técnico, né, das equipes. Então, por isso que eu estou falando assim, eu estou pegando o gancho seu, porque a gente fala, você era atleta, você ficou dividido entre a arbitragem e o jogar futebol. Sim. Aí você optou pela arbitragem. Eu optei para ser técnico, né, eu segui um outro caminho. Então, mas eu creio que, assim, a questão do curso, Paulinho, eu entendo que não só o curso de árbitro, mas o estudo em si, o conhecimento, o técnico, o profissional, por exemplo, você sabe se apita jogo, tem atletas hoje que às vezes ele não sabe a regra. Sim, exato. Né? Ainda mais assim, uma série C, a série A praticamente os caras devem saber, né? Deveriam saber pelo menos. Mas assim, a dificuldade que você tem às vezes, o atleta não saber a regra do jogo. Porque você sabe, você estuda. Na hora se o atleta souber a regra, ele vai te ajudar. Então eu falo assim, eu como técnico, eu ajudava os árbitros. Porque não era tudo que eu reclamava aquilo que eu sabia que ele estava errando. Então, eu ia na regra do jogo. Então, a interpretação é sua. Eu não vou ficar discutindo a interpretação. Então, como é que você, dentro desse processo, aí você aprendeu, você começou a apitar jogo, você sentiu essa dificuldade lá vamos falar, no campão lá de terra, o terrão, né, que fala, né? No terrão. E para chegar, agora vamos falar da sua escala, né? Para você chegar onde você está hoje. Então, igual eu falei, eu fiz o curso em 2005, iniciei ele em 2007, 2008, realmente, só me dedicar à arbitragem, né? Então, eu iniciei ali nas categorias de base da federação, por já ter um nível superior, por ter um porte físico legal, ser aprovado em todos os testes físicos, que é muito importante, e as demandas a cada ano que passam ficam maiores, né? Até por conta do desenvolvimento físico dos atletas. E isso é periódico, né, Paulinho? Periódico, exato. Quantos testes tem por ano? Na realidade, a gente faz... A cada quantos meses? A gente faz em torno de 3 a 4 testes físicos por ano, né? Para a gente continuar... A cada 3, 4 meses tem uma avaliação, né? E aí, dentro... Ela é classificatória? Sim, você fica como apto ou não apto, né? Certo. E aí a gente faz esses testes físicos, faz um da federação teórico também. Teórico também. Tem avaliação antropométrica também, né? Que a gente precisa passar aí por essa avaliação. Não ter um nível muito alto, né? De índice de gordura corporal. E a gente faz esses testes periódicos, né? E aí iniciei a carreira ali, apitando jogos da categoria de base da federação, fui me destacando, físico bom, hoje a questão da altura do árbitro também influencia um pouco. É mesmo? Né? Por quê? Sim, eu acredito que eles vejam um árbitro teoricamente com um porte físico mais alto, ele teoricamente daria um pouco mais de respeito por parte dos atletas. Claro que tem as exceções, tem árbitros baixos que são muito bons, né? Eu não sabia, essa é a novidade para mim. Mas acredito que a altura, assim, a altura tem um pouco a ver. Assim, o Daronco lá. Quem que encara o Daronco? O Daronco é o mais conhecido hoje pelo seu porte físico, né? E além do porte físico, é um excelente árbitro também. Né? Até agora... Bom, vamos dar sequência, depois eu conto um pouquinho mais dessa parte aí do Daronco. Do Daronco. E
Aí você era visto pelo teu porte, né? Exato. Como de potencial. Tinha um potencial. Começaram a olhar diferente para você. Exato. Aí me deslocava bem no campo de jogo. E aí no ano de 2009 ali eu fiz meu primeiro jogo profissional. Né? Fui na Série B ainda do estadual. E fui apitando. Bate o nervosismo? Bate no início, né? É igual jogar futebol. No início é normal. Depois que você vai pegando experiência, você vai se acostumando e aí... Friozinho da barriga. Friozinho na barriga só para entrar e iniciar o jogo ali já... esse friozinho na barriga é importante ter, né? Pra gente entrar bem ligado, bem concentrado no jogo. E depois eu fiz os jogos da Série A, comecei a ir bem nos jogos. Em 2011 eu fui indicado para o quadro nacional. Então eu já tenho aí praticamente 11 anos de quadro nacional e já fiz muitos jogos. Tem mais de 50 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Série A fiz 10 jogos como árbitro central, aí tem mais os adicionais, quarto árbitro. Então tem uma experiência boa aí. Hoje o árbitro não tem mais um limite de idade. Antigamente era 45, né? Não tem mais? Hoje eles, se o árbitro der resposta no campo e ser aprovado a aptidão física, a resposta no campo, junto com as aprovações nas avaliações... Isso é novo, né? Eu tenho 37, né? Não, digo, é novo essa determinação. Sim, determinação. Quando que foi? Faz acho que uns 2 anos aí que eu lembro que tinha um limite. Tinha um limite até 45. Vários árbitros pararam por causa da faixa etária, né? E aí hoje a comissão não tem mais um limite de idade, né? Se o árbitro cumprir ali o que tem que ser cumprido dentro do campo de jogo, deslocar bem, tomar as decisões corretas, ser aprovado nos testes físicos, acompanhar bem a jogada, ele vai dando sequência. E hoje também tem um outro ponto que dá para o árbitro continuar um pouco mais, mesmo que ele não tenha a parte física tão boa, é a questão do VAR, né? O VAR ajuda, né? O VAR, eu digo, às vezes o árbitro não vai para o campo, mas ele tem ele pode atuar no VAR ele pode ficar até morrer. Isso. Porque ali não tem problema. Na realidade ali tem árbitros já mais antigos ali, com a idade um pouco mais avançada, mas também tem gente nova. É importante e tem muita gente que ele agora não quer mais o campo. Árbitro novo, não quero mais o campo, quero só atuar no VAR. No VAR. E a CBF tá se especializando. A CBF tem esse intuito de separar. O árbitro que vai para o campo, ele vai treinar no campo, e o árbitro que vai para o VAR, ele vai treinar, se especializar só no VAR. Até agora, semana retrasada, a gente fez uma intertemporada na CBF, né? E aí foram selecionados 95 árbitros do Brasil, e eu fui selecionado nesse grupo. Felicidade imensa representar o estado, né? Daqui foi só você? Foi eu, o Paulo Salmazio, que é o outro árbitro, e o Eduardo Cruz, que é assistente. Né? O Eduardo Cruz já foi árbitro FIFA, é um árbitro bem experiente, bem rodado. Hoje os árbitros que se destacam aqui no estado é você e o Paulo Salmazio, né? Nós temos aqui... a nível nacional? A nível nacional nós temos 5 árbitros centrais, né? Mas assim, os que mais atuam é o Paulo Volkoff, no caso eu, Paulo Salmazio e o Marcos Matheus, que são os três principais árbitros. Ele tá sumido, o Marcos Matheus, eu não tenho visto ele não. Não, mas agora ele deu uma retornada às escalas aí. Que ele andou sumido. Ele ficou um tempo afastado. A arbitragem é muito assim, às vezes o ano que você acha que vai ter bastante escala, você não tem. Às vezes o ano que você acha que você não vai, a CBF te dá mais oportunidades, enfim. Então a gente tem que conviver com esses altos e baixos aí e dar sequência. Não desistir, ter persistência. Em qualquer quem atua mais hoje é você e o Paulo Salmazio, né? Sim, hoje sim. Esses dois que eu vejo, que eu acompanho. Exato. O Marcos tem algumas escalas, tá voltando de pouco em pouco aí, mas... Ele foi considerado um dos melhores também, sim. Né? Vocês três são os que mais destacaram. Tem outro que eu lembro vocês três, assim, que... aí tem o Augusto Ortega. Mas não chegou no nível de vocês. Ele atua no campeonato estadual, atua nos jogos aí da Série D, e tem o Renan Sabraldi, né? Na realidade nós temos 6 árbitros, só que... Esses 6 são do quadro nacional? Do quadro nacional. Tá. E aí eles... Então o Augusto foi longe, cara, tá no quadro nacional. Não, todos esses 6 estão no quadro nacional. Ele coordena um setor de arbitragem aí, né? Ele faz parte do sindicato. Isso.
Bom, aí você tá nessa Aí foi pra intertemporada, né? intertemporada. E agora nós temos um chefe novo, que é o Wilson Seneme, ex-árbitro FIFA. Comandou aí 5 anos a arbitragem da Conmebol. E veio mesmo aí para assumir a comissão de arbitragem. Porque tava um caos, né? Deu um rolo danado aí. Na realidade, a arbitragem... Como é que chamava o outro coordenador? Era o Leonardo da Silva. Da Silva. Hoje ele voltou a ser comentarista de arbitragem. Foi um bom presidente. É que é muito difícil, porque né? assim, a cobrança no Brasil é muito grande, né, cara? A cobrança da imprensa, a cobrança dos clubes, a cobrança dos jogadores. Aliás, os jogadores atrapalham muito, né, Paulinho? Às vezes o comportamento dos jogadores dentro do campo de jogo atrapalha muito a atuação do árbitro, né? É claro que a gente tem uma preparação toda, física, mental, a gente tem assim um planejamento antes do jogo, de estudar as equipes, como essa equipe joga, quem são os jogadores mais faltosos, quem são aqueles jogadores que dão trabalho pro árbitro. Que simulam, pode simular. Hoje com o VAR a questão da simulação diminuiu muito, né? Os jogadores que são aqueles talentosos do time, que a bola sempre vai passar por ele. Então a gente tem todo o estudo prévio das equipes e dos jogadores para que a gente possa minimizar os erros dentro do campo de jogo, né? Paulinho, e isso ajuda bastante. Eu vou aproveitar que você falou nisso, que eu tenho uma crítica que eu vejo, né, na questão de arbitragem, e você vai elucidar isso para nós, né? Eu penso assim, o jogador técnico, o jogador habilidoso, ele tem que ser preservado pela arbitragem. E não acontece. Às vezes, assim, o cara tem habilidade, lógico que ele vai ser caçado no campo, né? Aí até fazem revezamento, de bater, os caras também são espertos, né? Não vou só eu ficar batendo em você, vou anti-revel, agora eu dou, amanhã, agora outro, daqui a pouco você vai lá e dá. Então, assim, existe essa questão dessa preservação, por exemplo, a orientação para vocês, né? É preservar o jogador técnico? Sim, na realidade o espírito da regra 12, que são as faltas e incorreções, é proteger a integridade física dos atletas, certo, né? Então a gente tem a orientação de proteger os talentos, né? Sim. Porque o talento ele precisa jogar, ele precisa fazer os dribles deles, enfim. E o que você falou é muito importante. Às vezes as equipes, elas fazem rodízio de falta num determinado jogador. E se a equipe de arbitragem, a gente tem que estar atento quanto a isso, né? E às vezes faz aí vem outro jogador, faz outra falta em cima do mesmo jogador, e eles vão fazendo esse rodízio. O terceiro vem e faz. E isso, o jogador tem que ser divertido, independente. Fez 1, 2, 3, 4... Adverte os 3. A gente precisa... Amarela os 3. Na realidade, a gente amarela, na realidade, pelo rodízio de faltas. Então, fez rodízio, 4, 5 faltas no mesmo jogador. Você já percebe isso? De arbitragem, a gente já percebe. Hoje tem o auxílio do rádio, que a maioria dos jogos a gente trabalha com rádio. Os assistentes já ficam atentos, o quarto árbitro já fica atento. E às vezes o árbitro está muito focado ali no jogo, acaba esquecendo, mas aí os assistentes lembram, tá sofrendo muita falta, rodízio de falta nele. Ou um jogador que é persistente em falta também, por exemplo. O jogador número 5 já fez 5 faltas no jogo, entendeu? Então a gente fica atento a essas questões. E aquela história, Paulinho, da primeira falta, o cara não dá o vermelho. Acabou, né? Não, hoje não. Hoje, lembra? Quando eu jogava, a primeira o juiz não vai expulsar. Na realidade, o jogador tem muito assim. Malícia, né? Às vezes, 2, 3 minutos de jogo, ele faz uma entrada com o cartão amarelo, forte. Aí você aplica o cartão nele e ele fala, mas foi minha primeira. Exato. Mas eu falei, mas é a primeira que você fez, né? Se você fizer outra 2 minutos, eu vou ter que te dar outra amarela e vou te expulsar. O importante é a forma que ele fez a falta, né? Da primeira, pode ser no primeiro minuto ou no último minuto, se ele fizer uma falta para cartão vermelho, tem que expulsar, né? Mas também tem, eu tô aproveitando, Paulinho, porque assim, eu tô representando o público aqui, na verdade, né? Claro. Então aí a gente tem curiosidade, né? Mas independente disso, eu penso assim, por exemplo, existe também entre vocês a preocupação, às vezes, de não carregar, por exemplo, o primeiro tempo com cartões, porque fatalmente vai ter que expulsar o jogador no segundo tempo, né? Então, às vezes, você deixa passar uma falta que seria de advertência, e para assim, tipo, deixa passar essa, porque daqui a pouco
deixa pro segundo tempo, se for repetir a mesma falta, existe isso ou não existe isso? É. A gente observa isso assim, como espectador, a gente percebe que o árbitro que no primeiro tempo não tá dando nada, de repente no segundo tempo ele entrou, tá dando tudo, começou a dar cartão para todo mundo, e aí? Na realidade que o Como é que árbitro funciona precisa tomar muito cuidado é a questão de controle de jogo. Né? Certo. Então, às vezes, o que acontece? Se você deixa de aplicar um cartão amarelo, aquele cartão amarelo que você não aplicou, o outro jogador vai ter o direito de fazer a mesma falta. Teoricamente. Entendeu? Teoricamente. Você não pode errar duas vezes. Exato. Então, O cara pensa que se vai errar duas vezes, se já errou lá, vai errar aqui. Exato. Não, se eu errei aqui, eu não sou obrigado a errar ali. Na realidade é isso que acontece. Então, o que é mais fácil eu vejo para o árbitro? O árbitro é ser correto. Né? Correto da seguinte forma. Se esse lance foi para amarelo aqui, eu tenho que aplicar o amarelo aqui. Mesmo que seja no início do jogo. Mesmo que seja no início do jogo. E às vezes esse cartão que você vai aplicar aqui vai ser o que os jogadores falam, ele não vai aceitar essa jogada lá na frente. Então se eu fizer igual, eu vou levar o cartão amarelo também. Então o árbitro tem que adotar o critério que os jogadores vejam, olha, ele não vai permitir isso. Se eu permito essa entrada aqui, lá na frente eu vou ter problema porque o cara vai querer fazer a mesma jogada. E se fizer, se der o cartão, se eu der o cartão, ele vai me falar, cobrar. vai falar, E você aí, deu lá. o que vai acontecer? O jogador gosta vai conturbar o jogo. Questão da justiça, né? E a gente tenta procurar fazer sempre justiça. Desde que seja pro lado dele. Na realidade a gente vai aplicar a regra do jogo, mas aí o que acontece? Da questão do VAR, né? Que a gente está orientado que os jogadores que não quando você vai para a área, né? Fazer a revisão, e aí o jogador que vem atrapalhar, vem conversar, a gente já está orientado a aplicar o cartão amarelo, né? E falando da cultura do jogador brasileiro, depois da pandemia as pessoas estão, na sociedade em si, né? As pessoas estão mais nervosas, estão menos tolerantes. Agressivas, né? Agressivas. E isso no campo de jogo tá refletindo isso. É nítido que o jogador está mais agressivo, que o jogador reclama mais. Então, já reclamava muito, né? Agora depois da pandemia piorou. Reclama mais, estão mais nervosos. E aí o árbitro fica naquela situação ali de ter o manejo de levar a partida. Controlar o negócio. Controlar todo esse ano. O árbitro às vezes também não pode ser muito tolerante. muito forte também, porque às vezes você bate de frente com o jogador e o jogador estoura ali. Então, às vezes a gente tem que ter aquele meio termo, nem muito fraco, nem muito forte, para conversar sem perder com o controle, né, Paulinho? Ter o controle ali para que a gente possa manejar e levar o jogo da melhor maneira possível, né? Claro que a gente vê muita gente, a imprensa falando, às vezes o próprio jogador falando, ele errou lá, brincadeira, ele quis errar, parece que tem que é intencional, né? É intencional. E não é, né? E todo mundo sabe não. Nós árbitros, nós sabemos que quando a gente erra é muito difícil, né? É doído, né, Paulinho? Dói. Porque a gente vê aquele erro, o cara não podia ter tomado aquela decisão melhor, mas na hora do jogo a gente tomou aquela decisão errada. E aí as pessoas começam a criar conspirações, falar que a arbitragem não sei o que, isso, aquilo. Tá prejudicando quem? Intencionalmente, né? E o árbitro, ele é um ser humano, né? Ele é um ser humano que acontece de às vezes errar. A gente tem o número de acertos é muito grande, mas às vezes acontece de errar. E eu acho que a maior satisfação que o árbitro tem é terminar aquele jogo onde ele conseguiu acertar tudo. Eu acho que o maior prazer da arbitragem é esse. E as pessoas às vezes não veem por esse lado, entendeu? Então quando a gente erra, cara, às vezes fica sem dormir, fica remoendo, né? Fica remoendo aquele erro e demora muito tempo para passar. Mas ao mesmo tempo tem que passar rápido, porque depois já tem outro jogo. Exato, tem que passar rápido. E assim, quando vem outro jogo, a gente sempre procura ver o erro anterior para não cometer. O que eu fiz de errado, né? Posicionei errado, tive uma interpretação errada, a gente faz um estudo novamente para que no próximo jogo a gente possa melhorar e sair aí no final do jogo sem nenhum erro. Um resultado da partida legitimado, que isso é o mais importante. Às vezes um erro do árbitro, ele não acontece nada. Exato. Às vezes um erro do árbitro define o jogo, cara. Esse é o mais doído, né, Paulinho? Esse é o que a gente tem que ter o maior cuidado, né? E às vezes acontece. Às vezes até a interpretação errada no VAR, né? A gente vai olhar a imagem
ali no calor do jogo a gente olha e às vezes ainda toma a decisão errada. Existe essa que a gente ouve, né? A gente tá assistindo jogos, a gente vê. O cara fala que o árbitro ele foi influenciado pelo VAR, por exemplo, assim. Às vezes o árbitro tomou uma decisão no campo, Sim. que era correta, e às vezes o VAR indicou outra situação e o cara acaba mudando a opinião. Existe isso, Paulinho? Na realidade... Você tem que ter autonomia. Você tem autonomia. Quem decide? Autonomia. É o VAR ou é o árbitro? Não, na realidade a decisão final é do árbitro. Isso tem que ficar bem claro. Sim. Então, para as pessoas saberem. O VAR não. O VAR não. O árbitro, ele que define. É isso? A decisão final correto é isso. É do árbitro. Claro que... Se ele tiver dúvida e o cara está apontando... Se, por exemplo, acontece um lance que o VAR olhou a imagem e acha que não, aquele lance ele não viu, ou ele viu e interpretou errado. Isso. Aí ele vai chamar. Claro que se o árbitro chegar lá e achar que aquele lance não é para penal, um exemplo, ele pode manter a decisão de campo dele. Entendi. Claro que se o VAR chama, é que ele achou que alguma coisa não aconteceu irregular. Mas aí o árbitro tem que conceituar bem aquela jogada. Por exemplo, o uso dos braços, uma posição natural, antinatural, ele ampliou o espaço corporal, que a bola toca no braço ou o braço toca na bola, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa conceituar naquele momento, olhar o lance e aí tomar a decisão. Se vai com o VAR, né? Se a decisão realmente é correta de seguir com o VAR, ou se a minha decisão que eu vi no campo é o que vai prevalecer. Por exemplo, vamos dar uns exemplos, que a gente gosta de ver exemplos, né? Aconteceu um lance recentemente, um jogo do Flamengo, que bateu no braço do lateral e o Arrascaeta fez o gol. Foi contra o Corinthians, na primeira partida da semifinal da Libertadores. Árbitro internacional, não é nem árbitro nacional. Sim. Então bateu no braço do lateral do Flamengo e o braço estava próximo do corpo. Eu, observando, achei que foi legal. E o árbitro me achou e acabou. Mas assim, a torcida está reclamando do Corinthians. E aquela foi. Como é que agora, tomando como base esse exemplo, né? Mais um, para você falar de uma vez só. Teve um lance de um outro jogo que o zagueiro estava de costas e cabeceou, a bola bateu no braço dele e foi dado penalidade máxima também. Foi pro VAR, deu pênalti. O cara ele estava de costas, mas o que prevalece na marcação do pênalti? É a posição do braço em relação ao corpo, é isso? Independente de frente, de costa, como que é isso? Exatamente. Explica para nós. Aí. Primeiramente, daquele lance lá, eu concordei com o árbitro também, porque é uma bola acidental que bateu na mão. Bola colada, o braço colado ao corpo. É uma bola totalmente acidental que bate no braço colado, deu sequência na jogada e saiu o gol. Pra mim, jogada legal. Mas, Paulinho, explica para nós o que diz a regra, o que diz a recomendação, essa questão de bater no braço ou levar o braço. Qual que é o que prevalece é o posicionamento do braço. Interessa se foi assim, sem querer ou com querer, ou interessa quando é sem querer ou com querer? Na realidade, é uma série de fatores que a gente tem que considerar na hora. Por exemplo, dentro da área penal, vou dar um exemplo. A bola bate no braço que esteja fora do eixo do corpo, vamos supor. Só que essa bola veio do meu atleta. Certo. Então, às vezes, esse pênalti não é sancionável. Agora é diferente. Isso é a orientação que vocês têm? Sim, agora é diferente, por exemplo. Um atacante. Um atacante, cabeceia, meu braço está fora do eixo do corpo, bate e bloqueia a bola no gol, por exemplo, esse pênalti tem que ser marcado. E pro gol? E se eu vou cruzar? Mesma coisa? Mesma coisa. Tá. Aí o que a gente... Porque assim, eu falo que é importante esse detalhe. Às vezes, você acabou de falar, você falou para mim, se bater for na direção do gol, eu já vou raciocinar que se não for na direção do gol, não vai ser. Não. Então, assim, independente. Independente, por exemplo. O que a gente analisa muito, por exemplo, a preocupação do defensor. Qual que é a preocupação dele na questão dos braços? Então, por exemplo, se o defensor já tem um movimento de colocar o braço para trás, já é um indício que ele não quer que a bola toque. Exato. Agora, se o jogador... Mas antes dele fechar, a bola bate. Quando ele tenta fechar, já bateu. Mas às vezes, assim, a preocupação que ele tem de fechar esse braço, eles não dão conceitos para não marcação no penal, por exemplo. Agora é diferente se ele está com o braço fora do eixo do corpo e aí faz ação de bloqueio, por exemplo, a bola bate e aí esse penal tem que ser sancionado. Agora, na questão da mão também tem a mão do atacante, né? Que a regra fala o seguinte, por exemplo,
Se existe uma mão acidental, por exemplo, a bola bateu acidentalmente no braço do atacante, e esse atacante, a bola sobra para ele, e ele faz o gol, esse gol tem que ser anulado. Ah, entendi. Então existe aí E diferença. se bater e sair para o outro? Se for acidental, gol. Foi igual do Arrascaeta. Exato. Teoricamente foi gol, que deu uma sequência na jogada. Agora é diferente, se aquela bola bate no braço dele, Do Arrascaeta? sobra para ele e ele faz o gol, Aí é anulado. é uma mão imediata que a gente fala. Então ele tomou vantagem dessa mão para fazer o gol. Então esse gol tem que ser anulado. Independente se foi sem querer, Entendi. se o braço esteja colado ou não, tem que ser. E aquela outra orientação que fala a questão de você estar com o braço de apoio, bater a bola. Sim, exato. Esse aí é o que mais dá polêmica. É um dos que mais dá polêmica. O cara sai escorregando aqui, ó. Exato, porque a gente tem que interpretar da seguinte forma: o braço de apoio. O braço de apoio, se ele estiver muito fora do corpo, tem que ser marcado. Tem que ser marcado. O braço de apoio próximo ao corpo, não. Tem aquele braço que o jogador vem, se chama braço de arrasto, que a gente fala. Então o jogador vem arrastando o braço, toca a bola, que ele tem que ser marcado. Existe essa diferença de braço de apoio parado, né, próximo ao corpo, em movimento, que ele vem com aquele bração arrastando, e aí aquele penal não tem como você deixar de marcar, né? E é muito fino esses lances, tem que conceituar muito bem, são lances que geram assim, discordância por parte da torcida muitas vezes. E são muito rápidos, né, Paulinho? Muito rápido, e são lances que assim, são muito finos, igual eu falei. Às vezes o braço está colado ao corpo, no chão, às vezes o braço está um pouquinho para lá, você já tem que marcar o penal. Então isso causa discussão, né, do público em geral, e às vezes até próprio dentro da arbitragem a gente conversa. E aí, esse lance, o que você achou? A gente tem reuniões periódicas, a CBF faz reuniões para analisar, né? Para analisar. A gente, hoje mesmo tem uma reunião, né, 17 horas, com o nosso presidente, para passar os lances da rodada passada, entendeu? Para ajustar. Vocês estão constantemente atualizando. Constantemente. Todos os árbitros do quadro nacional têm essas reuniões. Eu ia te fazer uma pergunta aquela hora, esqueci, agora estou lembrando. Como é que faz para você ascender a quadro da FIFA, aspirante à FIFA? É uma escala, né? É aspirante à FIFA e depois FIFA, não é isso? Na realidade, hoje em dia não existe mais o quadro de aspirante à FIFA. Não. Temos o quadro nacional, que daí ele é dividido em quadro A, B, C, D. São os árbitros A, B, atuam na Série A e B, C, D. Mas não necessariamente o árbitro da Série A e B, ele não possa atuar lá na Série C. Entendeu? Isso acontece. Depende do jogo, depende da fase do campeonato. Não é porque o árbitro é FIFA que ele não pode apitar uma semifinal de uma Série D, por exemplo. Entendi. Ele pode. Né? Mas assim, o árbitro tem que ter muita sequência no Campeonato Brasileiro. Né? Ele tem que ter uma sequência, principalmente na Série A. Né? Então ele tem que dar sequência e ir bem nos jogos, para que ele possa entrar num processo ali de observação. Ele da vai FIFA. ficar nesse processo aí de 2 anos, para que ele possa entrar no quadro da FIFA. Mas então é automático. É automático. Assim, quando o árbitro começa a ir bem, eles vão dar possibilidades dele fazer bastante jogos da Série A. Né? Depois um campeonato sul-americano. Aí depois é que ele entra no quadro da FIFA, que ele vai atuar na Libertadores, na Sul-Americana, eliminatórias da Copa, e depois Copa do Mundo. Pode ser Copa do Mundo, né? Hoje nós temos 2, né? O Winston. O Rafael Klaus e o goiano Wilson alguma coisa, né? Wilton Pereira. Wilton Pereira, isso. Wilton Pereira Sampaio, são os dois, e aí que vão levar mais alguns assistentes. Que vão atuar. Acho que é um total de 8 ou 9, né? Que são 2. Acho que, se não me engano, são 6 assistentes que vão. Não, 2 árbitros, são 8 no total. Uhum. Que vão representar o Brasil aí na Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, vamos falar do Daronco. Assim, o Daronco, ele, pelo porte físico dele, né? As pessoas assim, sempre falam, pô, quem vai encarar aquele árbitro lá, né? Mas não é bem assim, né, Paulinho? Como que funciona aí? Não. Até estive agora na intertemporada que a gente fez lá no Rio de Janeiro, ele estava lá. Claro que
Daronco, Klaus, Voaden, esse pessoal mais antigo, eles já tem um nome forte, né? Que isso ajuda bastante. Eu acho ele Voaden fraquíssimo. Cara, ele é bom árbitro, eu acho ele fraquíssimo. Mas tudo bem, ele tem moral. Ele é bom árbitro. E... Você não vai falar mal dele também. Eu posso falar, você não pode. Aí, então, esses árbitros mais conhecidos aí, ele já tem bastante moral para ir arbitrar uma partida. Né? Mas o Daronco, ele ganhou essa visibilidade e tal, pelo corpo dele, assim, pelo ser dele. E ele é bom árbitro, ele não é ruim, você falou, ele é bom árbitro. Ele é bom árbitro. Mas ele se impõe também por esse tamanhozão dele. Também. O cara vai pensar duas vezes em que já criou uma marca Daronco, né? O Daronco tem uma marca, que é o porte físico dele. Mas além do porte físico, ele é um excelente árbitro. Né? Aquele Van Diesel também é bom. Sim, o Jean-Pierre. Jean-Pierre, também bom árbitro. Nós temos bom árbitro, a arbitragem brasileira é boa. Mas é que às vezes, igual eu falei, a gente é muito cobrado, né, no Brasil, pelos jogadores, pela própria imprensa. A imprensa gosta de polemizar um pouco também. Né? Às vezes tem lances que não precisa polemizar e a imprensa também não ajuda. Mas é isso. Mas, ô Paulinho, eu vejo assim, essas questões, por exemplo, de pressão que existe da arbitragem, principalmente, os jogadores não ajudam de jeito nenhum. Às vezes o cara, por exemplo, se eu cometi um pênalti, a gente vê claramente, o cara fez um pênalti e o cara reclama que não fez, cara. Né? Então isso atrapalha muito. Existe, assim, algum movimento? Eu tô falando pra você porque quando eu era técnico, e eu costumava usar o Pneu Ramon, que você conheceu ele, o Pneu Ramon, o seu Clemente, eu levava eles fazer uma palestra para os atletas. Para falar de arbitragem, para dar uma esclarecida, para poder, até para ter essa aproximação do árbitro, para ter um comportamento mais equilibrado do árbitro com os jogadores, para amenizar, né, porque o cara olha o árbitro, é ladrão, não é bem assim. E eu oriento muito para os pais dos alunos do Pelezinho, né? O árbitro não rouba, o árbitro ele erra, é diferente. Roubar é o cara te assaltar, o cara tá ali, aí ele não tá com a intenção de errar. Ele erra, não porque tem. Às vezes o cara é fraco mesmo. E não é que ele está querendo. É a questão de errar. Então eu tiro do dicionário dos pais, o árbitro roubou. Não, ele errou. Erro é diferente. Essa mentalidade. Só que isso não é. Os atletas não ajudam, né, Paulinho? Técnico, tem técnico chato. Sim. Eu falo, eu sou palmeirense, aquele técnico do Palmeiras é chato demais. Então, na realidade, igual eu falei, os atletas não ajudam. Os treinadores que deveriam ser os espelhos para os seus atletas, às vezes faz o jogo ficar muito nervoso. Até teve modificação na regra para a gente começar a poder punir os treinadores com cartão. Antigamente a gente não podia punir, né? A gente tirava ele. A comissão técnica, todinha você pode amarelar. Todos da comissão técnica. Expulsar, e antigamente a gente só tirava. Você está expulso na verbal. É verdade, na verbal. E aí ele saía. Só que no outro jogo ele não cumpria nenhuma suspensão e estava de novo. Exato. Né? Agora não, agora a gente pode como atleta agora, como atleta. Ele cumpre a suspensão. O Abel Ferreira do Palmeiras, ele cada 3 jogos ele fica um sem. Tem alguns mais exaltados, né? Mas mesmo assim com a modificação da regra, eles têm personalidade do cara, né? Às vezes de reclamar bastante, enfim. E a gente tenta fazer... Mas existe esse movimento, por exemplo, assim, essa aproximação, existe a possibilidade desse contato, por exemplo, os próprios treinadores, por exemplo, ter uma reunião com os árbitros, entendeu? Para discutir essas questões. Na realidade, o que vem acontecendo já os grandes clubes? O que eles fazem? Eles já têm uma pessoa própria para orientar os jogadores em relação à arbitragem. Né? Hoje isso já é uma prática constante nos clubes. Bacana, isso é importante. Então eles orientam, querendo ou não, a gente sabe que as equipes vai apitar um determinado árbitro, ele já puxa o histórico do árbitro, para ver qual jogo que o árbitro apitou, quantos cartões o árbitro está aplicando nos jogos anteriores, para ele ter uma base, né? Saber se o árbitro é rigoroso ou não. Saber se tem o perfil de ser mais rigoroso, de conversar um pouco mais. Então as equipes já tratam estudam isso. Também os árbitros. Como os árbitros, você falou que estudam as equipes também. Então, a tendência, na verdade, seria, né, ter uma melhora em todos os aspectos, né? Sim, tanto o aspecto do árbitro melhorar a atuação,
quanto os atletas ajudarem o árbitro na atuação, né? Porque isso é o ideal. Se o cara colabora, eu fiz a falta. Cara, eu não vou ficar reclamando, eu fiz a falta. Mas não acontece isso. Você lembra que tem um lance aquela ficou assim, evidente, né? Que a cultura nossa é realmente levar vantagem, né? Rodrigo Caio, quando estava no São Paulo, ele cometeu uma falta. Sim. Você lembra disso, né? E aí ele se entregou, ele reconheceu, aí os caras foram tudo em cima dele, quer dizer, ele ficou, assim, os próprios companheiros dele achou que foi um pênalti, alguma coisa que aconteceu. Na realidade eu acho que ele... É uma coisa, ele cometeu acho que ele sofreu uma falta, não, eu não me lembro. Foi um lance assim... mas ele que ele ajudou o árbitro. Ele falou pro árbitro, não, esse lance não era para amarelo, pro jogador, alguma coisa desse tipo. Isso, num sentido desse. E aí o árbitro retirou o cartão amarelo. Aí os caras caíram em cima dele. Foi crucificado. Então assim, você vê, ao nível que a gente está, né, o correto, e você vê. Agora, por que, Paulinho, você acha que na competição da Europa, por exemplo, campeonato inglês, pô, os caras caem, ninguém sai, o cara levanta e vai embora, sabe? Por que é assim? O que é questão de cultura? É cultural, né? É cultural, acho que... E lá os árbitros erram também. Não é dizer, erra mais até que vocês, às vezes. Erram. Mas ninguém o que acontece, não tumultua. Eu já vejo que o árbitro errou no campo de jogo, termina o jogo, o jogador vai lá, cumprimenta o árbitro, não fala nada, vira as costas e vai embora. Eu não sei se talvez seja... as punições sejam talvez mais rigorosas lá, mas eu acredito ainda que seja mais a cultura né? do jogador europeu, de ter assim, mais educação mesmo em relação à arbitragem, em relação, acho que à sociedade, tudo. Porque vocês vão dar um exemplo aqui também, né? O Neymar, né? Lembra que o Neymar foi crucificado por todos os atletas lá na Europa, ele teve que baixar, tipo assim, parar do caicai dele, porque é uma coisa que eles não aceitam. Esse tipo de comportamento do jogador brasileiro. É o Vinícius Júnior. Esses jogadores mais técnicos, que começam a se jogar, os caras já pegam no pé deles, os caras já chegam, aqui não. Aqui é diferente. Então, assim, e eles se enquadram. Eles acabam se enquadrando. Mas se vem pra cá, eles voltam assim tudo de novo. Exatamente, por isso que eu falo a questão de cultura. Parece que os atletas querem ganhar a qualquer custo, né? Ludibriando, né? Ludibriando a arbitragem, enfim. Acho que tá levando vantagem, né? Tentando, às vezes, incendiar o jogo. E isso não é bom para eles, claro. Mesmo. Às vezes incendeia o jogo e aí o árbitro começa a ter decisões que ele não teria se o jogo estivesse mais tranquilo, às vezes, né? Às vezes, enfim. Mas, Paulinho, hoje você já está atuando na Série A. Eu fiz uma Série A, né? Eu fiz uma Série A do Botafogo e Goiás, mas assim, venho atuando mais na Série B, na Série C. E aí, quando a gente começa a pegar uma sequência boa, começa a fazer bons jogos na B, a gente tem a oportunidade na A. A gente sabe que é um grupo seleto, né? Na A. A maioria dessas escalas são para os árbitros internacionais. E uma vez ou outra a gente consegue aí fazer um jogo de menor expressão, um jogo mais tranquilo, teoricamente. Na Série A. E aí a hora que a oportunidade que você tem que ir bem, né, Paulo? Exato. Não pode errar. A arbitragem é assim, a cada jogo a gente tem que ir bem, só indo bem pra gente conseguir escalas melhores e continuar dentro das escalas. Né? Uhum. Paulinho, pra gente encerrar, eu falo assim, ser árbitro, numa posição que você está hoje, ele equivale a um jogador aqui de Campo Grande, por exemplo, está jogando numa equipe grande, né? Porque você está num quadro grande, né? Então, um quadro de arbitragem nacional, um quadro de arbitragem assim, que está vivenciando aí os grandes jogos públicos, estádios lotados, né? A sensação é a mesma de um jogador, né? Você entrar num jogo, por exemplo, que tem 10 mil torcedores lá, e um jogo que tem 40 mil, 50 mil, é diferente até. Com certeza. A motivação é outra. Você é igual jogador. Claro que a gente sempre entra motivado e tem que estar atento. Mas você apitar com um estádio lotado, parece que a concentração é maior ainda, né? Eu fiz um jogo agora, semana retrasada, da Série C. Pelé, tô falando em Série C. Vitória e ABC, o Barradão tinha 27 mil pessoas, estava lotado. Então, o jogo fica mais emocionante, os atletas parece que incorporam aquela questão da torcida, e a arbitragem não é diferente, a gente entra
focado, ligado, mais ainda do que se tivesse o estádio vazio. Então, o que é mais difícil? Você controlar a emoção e assim ter a tranquilidade para aplicar as regras do jogo, ou você controlar o ímpeto, a falta de personalidade, né? Uma falta de respeito, por exemplo, dos jogadores em relação à arbitragem? Eu acredito que seja a falta de respeito, porque a regra você sabe ela, você tem como, mesmo com o friozinho na barriga, você vai lá, se o cara como, ajudar, né? se os jogadores ajudarem, né? Você tem como conduzir a partida. Agora, se o jogador ele vem já com o intuito de querer ludibriar a arbitragem, querer complicar, aí é mais difícil, né? Claro que a gente tem os nossos, vamos dizer, as nossas armas dentro do campo, que é o apito e os cartões. E isso serve um pouco também para amenizar e a conversa, né? Às vezes a conversa não dá certo, aí a gente tem que aplicar um cartão, o jogador dá uma baixada no ímpeto, né? Então, acredito que essa questão do controle de jogo seja um pouco mais difícil. Eu achei correta a atitude do Paulo César de Oliveira. Paulo César de Oliveira é o irmão. O Flávio. Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira, que expulsou o zagueiro do Flamengo. Apesar que ele errou bastante naquela arbitragem. Foi uma arbitragem que foi suspenso, né? Foi afastado, né? Mas ele, naquela situação ali do Davi Luiz, eu acho que isso aí também eu não admitiria. Esse jogador xinga demais, né, cara? Xingar, reclamar é uma... Não, reclamar é uma coisa. Xingar, você não pode admitir. Foi, né? Do jeito que foi ali, não foi uma situação que o jogador fez uma falta e virou pro outro lado e reclamou, não sei o que, alguma coisa. Ele foi em direção ao árbitro, né? E xingou. Ele estava tão autoconfiante, tipo assim, que o cara não vai expulsar. Exato. E aí, esses lances assim, Porque aquela foi uma arbitragem meio desastrosa, né? Porque aquele lance do Arrascaeta, o lance do... O Gabigol foi pior ainda. O Gabigol largou a bola e chutou o cara. Tipo assim, ele deu um amarelo pro cara. Ali... Ele não quis expulsar para não criar problema para ele, mas que era expulsão, na verdade, criou problema do mesmo jeito. É difícil eu até falar assim do companheiro, né? Mas naquela hora... Mas é que de fora você vê melhor, né, Paulinho? Naquela hora ele achou, talvez ali... Para amenizar, botar só o amarelo. Na decisão dele fazer aquilo, né? Aí a comissão já deve ter conversado com ele, enfim. Errou. Que faz parte, né? Como você erra, o outro erra. E é que eu falo assim, eu entendo, Paulinho, eu sempre fui assim um jogador, eu não lembro, eu não fui expulso quando eu jogava futebol. Eu sempre conversei muito, e não é que eu não reclamava, mas reclamava de uma forma educada, né? Então isso também me dava muita possibilidade, assim, a minha reclamação era muito mais aceita do que do outro cara, do meu colega que chegava xingando, ficava brigando, o cara já metia o cartão no cara. Então assim, essa é uma malandragem também, não deixa de ser. Mas é uma malandragem boa. Eu acho assim, quando você conversa, quando você discute, você reclama, você pega um cara que está reclamando e você errou, o cara te reclamou de uma forma mais educadamente, você vai dar a resposta pro cara e você vai respeitar o tipo assim, pô, realmente, né? Vou prestar. Agora se o cara vem, te xinga e não sei o que, você já apela também, né? Na realidade, o cara tem que ter argumento para reclamar, né? Sim. Por isso que é importante... Mas mesmo assim, às vezes o argumento dele é bom, mas a forma que ele configura, não é? Mas às vezes se o jogador tiver um conhecimento de regra... Sim, facilita. Facilita, né? Até a reclamação dele facilita, né? Sim. Que daí o árbitro vai falar, pô, esse jogador, ele entende. Ele entende. Talvez a minha interpretação ainda continue com a minha interpretação, mas ele entende um pouco da regra, né? Você vai respeitar mais. Exato. A gente olha e sabe aqueles jogadores que têm um entendimento melhor do jogo e das regras do jogo também. Mas, Paulinho, olha, a gente tem papo aqui, vai ficar conversando, falar um monte de lance de jogo aqui. Eu entendo perfeitamente que, por exemplo, é óbvio que eu estou colocando como um torcedor, né? E você, dentro de um quadro, você também tem que respeitar a ética que você tem, né? Que é muito bacana isso também. Eu acho que não dá para ficar falando de arbitragem, mas a gente sabe que acontece os erros, entendeu? E é admissível os erros acontecerem, né? E eu torço realmente, assim, a minha expectativa, por isso que eu fiz essas perguntas para você, assim, de ter uma aproximação, por exemplo, da arbitragem com técnicos e jogadores, porque a gente quer ver espetáculo. Então, se os jogadores jogarem, os técnicos orientarem o time e vocês apitarem corretamente, nós vamos ter grandes espetáculos, sem confusão.
Então, assim, o objetivo maior seria esse, né, Paulinho? De ter essa... Eu acredito que seria um trabalho em conjunto. Um conjunto, né? exato. Conjunto. A imprensa ajudar, os jogadores e treinadores ajudarem e a arbitragem também fazer sua parte. Fazer a parte, né? Claro. Claro que os erros vão acontecer, acontece. Como o jogador erra gol dentro do gol. Erra pênalti, enfim. O goleiro toma um gol, exato, não é? E o árbitro também vai acontecer os erros. O que nossa comissão nova agora, o intuito dela é levar os árbitros com mais periodicidade para fazer treinamentos. Preparar melhor a arbitragem, para errar menos. Para tentar minimizar os erros dentro do campo. E eu acredito que o árbitro só vai errar menos quando ele começar a treinar mais. Não digo treinar, por exemplo, eu me dedico na minha parte física, na parte mental, na parte de assistir jogo e buscar o deslocamento do árbitro, a tomada de decisão do árbitro, como aquele jogador joga, a tática dos times, mas o árbitro só vai aumentar o seu nível treinando com o jogador. E a única possibilidade que a gente tem de treinar com o jogador é no jogo. É no jogo. Esse que é o grande problema. Agora inovaram lá, né? Colocaram os jogadores lá para... E agora nessa intertemporada que a gente fez, teve lá duas equipes lá que jogaram e aí foi criado situações para a gente tomar as decisões, mas treinando no campo. Isso é importante. É uma perspectiva de melhora na arbitragem. Sim. Tudo tá melhorando, né, Paulinho? Sim. Mas, Paulinho, olha, foi um prazer enorme estar conversando com você. Eu agradeço, né, a sua disponibilidade, estar vindo aqui. Eu acho que são curiosidades que se tem e a gente, não é toda hora que a gente tem uma pessoa nossa aqui de Campo Grande se destacando. Pô, parabenizo muito você, eu torço muito, você sabe disso, que eu te respeito bastante. Então, assim, tô sempre torcendo por você. O Marco Matheus também, pô, quando ele tava jogo, gosto muito dele, assim, né? Torce pra ir bem, porque a gente precisa de ter pessoas do nosso estado, da nossa cidade, se destacando nacionalmente, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul hoje já no cenário esportivo, já está em evidência, né? E cada vez mais. Então, assim, você faz parte desse processo. Então, eu desejo tudo de bom para você, que você realmente, assim, melhore. Eu quero ver você disputando a Copa do Mundo, Paulinho. Não, quem sabe na outra, né, Paulinho? É difícil, o processo é difícil, né? Mas, assim, não pode falar que não, mas a gente sabe que o processo é difícil. Mas a meta é essa, né, Paulinho? Eu tenho um objetivo muito claro, que é continuar sendo escalado nas principais séries do Campeonato Brasileiro, né? Esse é o objetivo, o primeiro objetivo. Então, a partir daí, a gente já vai se qualificar, né? Objetivos maiores, né? Mas a princípio é a gente continuar se mantendo aí nas principais escalas do Brasil e continuar tendo essa sequência, que só a sequência vai fazer com que a gente evolua e prossiga aí. Vai galgar coisas maiores. Felicidade para você, tá bom? Tudo de bom. 1, 2, 3 Esportes fica por aqui. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e até a próxima.